Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esta última competência da disciplina de modagem de transporte, onde nós discutiremos os custos envolvidos aí no transporte de materiais, a partir da tipologia de transporte. Então vamos lá. Nesta competência, nós vamos discutir quais são os custos e os termos que devemos ter em mente na hora de considerar qual a vantagem de um modal em relação ao outro. Então, uma das coisas que você, como um técnico em logística, tem que ter em mente é que tem que observar para o que você for analisar, e no caso agora você está analisando um tipo de transporte, é qual é mais vantajoso, qual é mais adequado dependendo do tipo de material que você vai transportar. Então, um dos fatores que é muito considerado pelas empresas é o fator custo. Outro fator que você deve considerar é a questão do fator de qualidade, tem a ver com o nível de serviço prestado. Então, como um técnico de logística, você deve considerar um fator que a gente chama de trade-off. O que é que vem a ser esse trade-off? Esse trade-off é traduzido um termo em inglês que a gente pode traduzir como perde-ganha, como se fosse uma gangorra. Às vezes é difícil ter um custo baixo a uma qualidade melhor. Então, muitas vezes, para eu ter uma qualidade melhor, é necessário eu ter um custo maior. Então, eu perco de um lado e ganho do outro. Então, você vai começar a analisar o trade-off entre os vários tipos de modais que você vai poder executar, que você vai poder fazer. Isso a gente deve observar em relação de custo, o tempo de entrega, perdas e danos envolvidos, o seguro, riscos envolvidos. Então, são todos esses fatores que você vai considerar, vai colocar numa planilha para observar qual é mais vantajoso. Eu perco de um lado e ganho do outro. E qual é mais vantajoso para a sua empresa. Então, é isso daí que a gente vai considerar. Outro fator que a gente tem que considerar também é a questão da legislação envolvida no tipo de modais. Então, para eu fazer um transporte de uma carga de São Paulo para Recife, por exemplo, eu posso transportar através de um transporte ferroviário, ou mesmo transporte aquaviário, ou transporte aéreo, ou transporte rodoviário. Posso utilizar os 4 tipos que estudamos. Qual é o mais vantajoso? Depende das condições da sua carga. Então, se é uma carga que eu preciso fazer uma operação, por exemplo, de um paciente, através de um transporte de órgãos, essa carga, obviamente, ela vai precisar ter um cuidado a mais. Eu não podia colocar essa carga no transporte ferroviário que ia demorar 18 dias, obviamente. Então, são esses fatores que você vai ter que ter sensibilidade de observar o que é mais adequado em relação àquela carga a ser transportada no modal. Além disso, qual a legislação está envolvida? No caso das empresas reguladoras, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, no caso do transporte marítimo, a IMO, International Maritime Organization, ou Organização Marítima Internacional, quais são a legislação que eu tenho a atender. No caso do transporte rodoviário, uma legislação recente que foi muito controversa inicialmente, é a Lei dos Caminhoneiros, conhecida como a Lei dos Caminhoneiros de 2012. Então, eu tenho que observar toda aquela legislação para que não haja nenhum problema de ilícito aí no transporte da minha carga. Outro fator que a gente tem que considerar, e as empresas observam isso, é o que é mais vantajoso para a empresa, em termos, no caso de uma logística, isso vai influenciar no tipo de modal de transporte também, se é vantajoso eu terceirizar o meu transporte ou não. Até quando é vantajoso eu ter um transporte, um transporte próprio, no caso de caminhões próprios, ou terceirizar isso, ou agregar, fazer uma parte terceirizada, outra parte própria. Isso daí vai ser um fator que você vai observar também. No caso de estoque,
é necessário eu ter um estoque maior, porque estoque vai me gerar um custo maior. Se o estoque vai me gerar um custo maior, então eu vou reduzir o estoque. Se eu reduzir o estoque, eu vou precisar de transportes de carga, de maior frequência de transporte. Isso daí pode aumentar o custo no caso de transporte. Então, eu tenho que analisar sempre os fatores envolvidos, aí tendo em mente sempre aquilo que a gente chama das condições físicas e fiscais, para observar qual é o mais vantajoso você como técnico logística. Outro fator importante para a gente considerar é justamente a parte do seguro. O que é que tem que ser assegurado nessa carga? Quais são os riscos envolvidos, características da carga, tipologia da carga transportada, por onde essa carga vai passar, e aí o seguro vai ser calculado baseado em todos esses fatores. Dependendo do modal também que vai ser transportado. Então, os seguradores observam todas essas questões envolvidas para calcular o seguro da carga. Então, vamos fechar aqui os principais pontos a observar nessa competência. Primeira coisa, analisar custo. Segunda coisa, analisar qualidade. Terceira coisa, analisar a questão de riscos, o seguro que vai ser envolvido aí. E, finalmente, a gente analisar a questão da legislação. Então, baseado com isso em mente, a gente finaliza essa competência e pede para que vocês façam a atividade semanal e participem dos fóruns, vejam os links envolvidos, os vídeos complementares que foram sugeridos para vocês assistirem e tirem dúvidas. A gente pode marcar também uma aula virtual, aí na sala de bate-papo. Então a gente pode participar com isso para que a gente vá aprofundar esses fatores que nós comentamos nessa competência. Então, boa sorte e até a próxima.